Fala galera, vídeo novo começando aqui no canal e hoje a gente vai reagir a um código meu de 3 anos atrás. Então esse projeto aqui, ele foi feito ali, finalizado em fevereiro de 2020. E a ideia é que a gente encontrar pontos de melhoria, ver como é que as coisas eram feitas naquela época, tá? Vou meio que fazer o meu próprio code review de mim mesmo. Então, bora lá. Só para contextualizar vocês, esse projeto aqui, ele estava sendo feito em Kotlin naquela época. E eu estava conhecendo o Flutter e decidi optar por fazer com Flutter e gostei muito. Foi basicamente o projeto que me motivou a começar a estudar o Flutter. E aí, o que é que esse projeto faz? A ideia é que ele gerar um par de chaves de criptografia e a gente encriptar e decriptar arquivos. Então, bora lá. lib. Então, temos aqui nosso arquivo main. Vamos ver como é que ele está feito, ó. A gente pode ver aqui que tem My App, tá? Material App, tem um título, tema, beleza, home, bem simples. Mas aqui já temos algumas ferramentas que a gente pode verificar, ó. Aqui tem um Dependency Provider que está dentro da pasta Utils. Vamos lá ver. Dependency Provider, beleza. Então estou utilizando aqui o Inherited Widget para compartilhar a instância do RSA Key Helper. Então tem esse método aqui, get RSA Key Helper, e eu retorno essa instância. O que é que dá para melhorar aqui? Bom, eu estou basicamente fornecendo essa função através do Inherited Widget, só que eu poderia utilizar uma instância só e compartilhar essa instância. Aqui eu estou sempre recriando uma nova instância toda vez que esse método é executado. Então temos aí uma pequena melhoria de código. Bom, basicamente é isso dessa ferramenta. A gente tem aqui o método off, bem simples, o método update should notify, não mudou muito. Aliás, não mudou nada do Inherited Widget que a gente tem hoje. Vamos voltar. Então, ó, Dependency Provider, beleza. O próximo que a gente usa é o da Home, né? Uma instância da classe Home, certo? Que é um widget. Inclusive aqui tem uma pequena errinha aqui nos importes, porque temos um uis_home.dash e aqui tem um import pelo package. Então temos aí um post redundante. Beleza, vamos lá para home ver como é que ela foi feita. UIs, home. Bom, então temos aqui um widget relativamente ok. Temos aí 80 linhas, 79 linhas. Né? Temos o título da app bar, beleza. Temos aí uma coluna com padding centralizado. Nessa coluna temos cerca de 3 botões, 2 material button e um floating action button extended. Esse primeiro material button ele vai navegar para a tela generate signature widget. Então ele vai gerar uma assinatura. Então para você acessar essa página você precisa ter o par de chaves para você assinar. Ele vai entrar lá e aí você vai assinar um arquivo com esse par de chaves. E aqui o outro temos a verificação do arquivo. Então você vai verificar se um arquivo é autêntico nesse outro botão. E no terceiro botão, que temos o floating action button, a gente vai para a tela de geração do par de chaves. Então nos três eu estou utilizando o material page route, então rotas aí não nomeadas. Beleza, não tem muito o que falar aqui. Vamos então para a primeira tela, que é o generate signature widget. Então, esse cara aqui, ele tem alguns atributos, tá? Utiliza filter, utiliza uma global key, beleza. Então vamos lá, tem a tela aqui, app bar, temos um botão. Esse botão ele vai servir para selecionar a chave para assinatura. Então, como eu falei, a gente precisa já ter a chave de assinatura feita para a gente conseguir assinar. Aí beleza, tem um processo aqui de assinatura. E aí em seguida a gente tem o que? Temos um filter aqui, o filter private key. E nesse cara, a gente, depois de selecionar as chaves, a gente vai selecionar o arquivo para a gente assinar, beleza? Então tá bem aqui, seleciona um arquivo. E aí após a gente selecionar o arquivo, que também é uma filter, né? A gente vai encontrar um botão aqui, gerar assinatura. Aí tem aqui o processo de geração da assinatura. E aí aparece uma snack bar, né? Utilizando a global key, show snack bar, beleza. Hoje em dia a gente utiliza o scaffold messenger, né, para mostrar snack bar, pelo menos padrão. E aí mais para baixo a gente tem a questão aqui de salvar a assinatura. E aí a gente apresenta a snack bar também para salvar essa assinatura. Ok. Aqui é basicamente uma gerência de estado baseada em filters, né? Então você vai selecionando uma coisa, vai para o próximo passo. Daria para a gente fazer como algumas aplicações fazem, né? Eles têm ali um formulário, então você preenche a primeira parte, você vai para a segunda parte e aí para a terceira parte, enfim, tem até a questão de o pessoal colocar alguns widgets para indicar qual parte que você tá. Bem interessante, daria para ficar bem melhor. As funções também estão aqui dentro do widget, então a gente poderia utilizar um controller para diminuir o tamanho dessa página. Enfim, várias melhorias aí que a gente poderia aplicar, mas é basicamente isso. Vamos para a próxima página, que é a Verify Signature. Aqui é basicamente o mesmo processo. Eu já dei uma olhada aqui nesse arquivo, inclusive. A gente vai selecionar a chave para verificação. A gente vai depois, vou até procurar aqui utilizando o widget text.
ele vai indicar para mim o que são os textos aqui, ó. Seleciono um arquivo a ser verificado. Então temos a chave para verificação, a chave pública. Temos aqui o arquivo a ser verificado. Temos a seleção da assinatura. E aí com isso a gente consegue saber se o arquivo é autêntico ou não. Então aqui, ó, tem o resultado, autêntico, não autêntico, né? E aí, beleza, bem simples mesmo. As funções também estão todas aqui. Meio que eu tava seguindo a linha do tentativa e erro, não tava muito preocupado com a organização em si, mais com o resultado. Meio que a gente está começando, a gente tende a isso. Não tem problema nenhum, inclusive experimentem, façam testes, brinquem mesmo aí com Flutter e com Dart para vocês se acostumarem e com o tempo vocês começam a fazer refatorações. É bem tranquilo isso. E por fim a gente tem a tela de geração do par de chaves. Então aqui ó, a gente pode, ó, gerar o valor, generate key pair. Temos aqui a função generate key pair. Ele vai fazer aqui todo o processo. Inclusive estou utilizando o compute aparentemente, né? Então é coisa com isolate. Salvar o par de chaves, copiar para o clipboard. Legal, bem legal isso aí. Mas é isso, é basicamente um JS listado com filters. Então o filter builder ele possibilita essa questão. Então ó, beleza, salvou aí. Vamos procurar através dos textos, né? Então, ó, gerador de chaves é o título da página. Temos aqui, vamos ver, gerar par de chaves, mostrar a chave de assinatura privada, que a gente pode ver também, mostrar a chave de verificação, a chave pública, salvar o par de chaves. Então, a gente salvava esse par de chaves em um armazenamento local no dispositivo que a gente estivesse usando. Nesse caso aqui é mobile. Não tinha pensado nesse app aí para ser Windows, né, web nem nada, era basicamente mobile, principalmente Android. Naquela época eu não tinha acesso ao iOS, então eu estava muito mais preocupado com o Android mesmo. Então é isso, temos aqui outras classes relacionadas a armazenamento local, a criação desse par de chaves, né? Inclusive esse código aqui, boa parte dele eu peguei em alguns artigos na internet mesmo, e aí fui juntando ali, vendo o resultado, e acabou que no fim ele trazia o resultado que eu queria, só que a organização do código está longe de ser boa. Então a ideia aqui é a gente fazer uma refatoração, talvez, mantendo os princípios que o app tinha, de gerar par de chaves, de criar assinatura, de verificar a assinatura, e fazer uma organização completa desse projeto. Então eu criaria aqui um diretório pages, um diretório controllers, a gente poderia ter um serviço de criação de chaves, um serviço também de armazenamento local, o dependency provider ele poderia trabalhar com uma instância única. Então são várias melhorias que daria para a gente fazer para deixar esse código mais organizado, mais manutenível. Então pessoal, é basicamente isso aí. Esse código tá aqui nesse link, vocês podem acessar, tá bem aqui. Ele era quase 4 anos atrás, né? E aqui na minha conta eu também tenho o código que era feito em Kotlin. Eu não terminei aquele projeto, eu finalizei o projeto mesmo, foi no Flutter. E aí gostei muito do Flutter por causa dessa experiência que eu tive fazendo esse app para o meu TCC. E a partir daquele momento, foi em fevereiro de 2020, eu comecei a investir mais no Flutter, estudar o Flutter de fato. Passei um tempo ali e aí consegui ser efetivado numa empresa, no caso a F-Steam. E foi bem interessante essa experiência de focar no Flutter e conhecer a comunidade, ajudar as pessoas. Foi muito legal. Então é isso, melhorias apontadas, code review feito. Espero que tenham gostado aí do vídeo. E é isso aí, galera. Valeu!